A questão número 27 é uma questão sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Olha só que beleza. Quantos pares de números inteiros positivos AB existem cujo mínimo múltiplo comum é isso aqui, 126 vezes 10 ao cubo? 126 vezes 10 ao cubo. Calma aí. O MMC entre A e B dá esse valor, é? MMC entre A e B, que eu não sei quem são eles, nem é para saber, ele só quer saber quantas possibilidades tem. Dá isso aqui, certo? Para efeito de contagem, considere que AB é... O que é isso aqui? AB igual a BA? AB é igual a BA, quer dizer, conta como se fosse o mesmo resultado. Por exemplo, se você tiver 12 e 6, é a mesma coisa que 6 e 12. Para não contar repetido, né? Tá, então a gente tem que pegar esses fatores aqui. Olha, fatorando direito esse negócio, 126 é o dobro de 63. 63 é 7 vezes 9. 10 ao cubo é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então nós vamos ter aqui 2 à quarta. Aqui tem o 3 ao quadrado. Tem ainda o 5 que está ao cubo. E tem ainda aqui o 7, tá certo? Então, esse MMC, você quer que seja esse valor? Então, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7 elevado a 1, certo? Tá, e o que a gente tem que fazer então? A gente tem que combinar expoentes de A e B de tal forma que o MMC seja isso, né? Por exemplo, vamos colocar dois números aqui que tenham isso aí como MMC. Eu vou colocar o seguinte, digamos que o A e B sejam o seguinte. Ó, eu tenho que usar fatores 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. Em ambos, né? 2, 3, 5 e 7. O que acontece no MMC? No MMC você pega os maiores fatores. Então, o maior fator entre o fator 2 aqui e o aqui é o fator 2 à quarta. Então, o maior expoente é 4. Então, poderia ser, por exemplo, isso aqui, 2 à quarta aqui nesse e aqui 2 ao quadrado, por exemplo. Aqui você poderia ter 3 ao quadrado e 3 a 0. Não tem nenhum problema. Aqui poderia ser 5 ao cubo e aqui 5 a 1. E aqui poderia ser 7 a 1 e 7 a 1. Tá, então isso aqui seria um exemplo de um par AB, onde o MMC entre eles é esse valor aqui. O MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes, né? Então tá aqui o expoente 4, aqui tá o expoente 2, o expoente 3 e aqui tanto faz, é o mesmo, tá? Quantas combinações possíveis a gente poderia formar desse jeito? Olha só, coisinha chata, hein? Vamos analisar cada fator separadamente. Olha só, quem seriam os expoentes do 2 no A e no B? Como é que a gente poderia pensar nisso? É sempre bom fazer um desenho, né? Eu pensei inicialmente num desenho de conjuntos. Seria isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui um conjunto A, um conjunto B, quer dizer, estaria indicando aqui os fatores de A e os fatores de B. Fatores do número A, fatores do número B. E a gente vê que tem que ter, no MMC, a gente tem que ter 4 fatores 2. 4 fatores 2. Então o fator 2, ele tem que aparecer no A e no B, ou em ambos, né? Mas de tal forma que no máximo você tenha 4 fatores. A gente poderia, por exemplo, colocar o número A com 3 fatores e o B com 1 fator. Não vai dar certo. A gente tem que ter o maior deles, tem que ser 4, né? O maior deles tem que ser 4. Então poderia ser o A com 4 fatores 2 e o B com 2 fatores 2. Tá, então a gente teria aqui
No B a gente teria o 2 elevado ao quadrado e no A a gente teria o 2 elevado à quarta. Quer dizer, tudo consiste em você escolher quem é a interseção. Quantos fatores você vai ter na interseção? A interseção vai ser o MDC, né? Fatores comuns. Só que tem um detalhe. Você não pode ter ninguém do lado de cá. Se você colocou fatores do lado de cá, quer dizer, fatores que estão no MMC, mas não estão no MDC, você não pode usar o lado de cá, porque se você tivesse um fator comum aqui, ele teria que estar aqui também, né, na interseção. Então, quando você distribui fatores de um lado, você não pode usar nenhum fator do outro. Vamos ver aqui uma outra opção para o fator 3. Ó, o fator 3, ó, fator 3, fator 5, fator 7. A gente tem aqui 2 fatores 3, a gente tem 3 fatores 5 e 1 fator 7. Por exemplo, se a gente colocar 1 fator 7 aqui, eu só tenho 1, né? Se eu usar 1 fator 7 aqui, eu não posso usar nem aqui, nem aqui. Aqui, fator 5, eu tenho 3 ao todo. Então, digamos que na interseção a gente coloque 1. Um deles tem o 3, que é o expoente máximo. Quem vai ser? Vai ser o A ou vai ser o B? Pode ser o B. Então, no caso, se o B que tiver esses fatores restantes, o A não vai poder ter. Vai ficar em branco ali, né? Aqui ficou em branco porque a interseção já tem o máximo. E aqui, fatores 3, são 2 fatores 3. Se você não tiver nenhum fator 3 aqui na interseção, então esses 2 fatores 3 vão ter que estar ou aqui ou aqui. Digamos que esteja aqui e aqui nada. Então isso aqui seria uma maneira de você distribuir esses fatores aí. Mas um desenho um pouquinho chato de ver também, né? Eu pensei num outro desenho mais simples para representar isso. Eu pensei no seguinte. Vamos pensar nas potências de 2. 2. O fator 2. Nós podemos ter quantas opções? De 0 a 4, né? Ó, você tem que escolher um expoente para o 2 aqui no A e no B também, que tem que ser de 0 a 4, ambos. Um tem que ser o máximo, tem que ser 4, e o outro pode ser um número menor, não é assim? Então você poderia ter, por exemplo, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3 ou 4,4, ou vice-versa. Então eu vou representar isso aqui num sistema de eixos, olha só. Os expoentes possíveis para o 2 aqui no número A, isso aqui é o número A, isso aqui é o número B. Eles podem ser de 0 a 4. 0 a 4. Então seria expoente 0 no A, expoente 1 no A, 2, 3 ou 4. De 0 a 4. A mesma coisa no B, né? O B pode ter 2 elevado a 0, pode ter 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 ou 2 elevado a 4. Por exemplo, se você escolher para o A ter 2 a 0, poxa, se o A tem 2 a 0, então o expoente 4 tem que estar aqui no B, né? Então a gente pode representar isso assim, ó. Se o expoente do 2 no número A for 0, que seria isso aqui, obrigatoriamente qual vai ser o expoente do 2 no número B? Vai ser esse aqui. Claro, porque você tem que ter um deles com expoente máximo. Se você tem um A com expoente 0, então obrigatoriamente o B vai ter que ser com o fator 2 à quarta. Se o A tiver 2 a 1, o B vai ter que ter quanto? 2 à quarta também, porque o 4 tem que ser o expoente máximo. Se o A tiver expoente 2, se tiver 2 ao quadrado, o B tem que ter 2 a quanto? Também a quarta. Não vale ter ao cubo, porque o máximo tem que ser 4. Aqui também, se o A tiver 2 ao cubo, o B obrigatoriamente vai ter que ter 2 à quarta. Agora, se o A tiver 2 à quarta, aí o B está livre. Se o A tiver o expoente 2 elevado à quarta, o B pode ter 2 a 0. Não pode ter? 2 a 0. Ou pode ter 2 a 1, ou 2 a 2, ou 2 a 3, ou 2 à quarta. Então, o que representa, por exemplo, esse quadradinho aqui? Esse quadradinho está representando isso aqui, ó. O A tem 2 à quarta vezes alguma coisa, e o B tem 2 ao quadrado
vezes alguma coisa, vezes o restante, né? Aí você vai ter que ver os outros expoentes aqui, do 3, do 5 e do 7. E aliás, eu vou aproveitar a mesma figura para colocar aqui os expoentes do 3, olha só. Os expoentes do 3, o 3 pode ter no A e no B, tem que ter o expoente 0, expoente 1 ou expoente 2. Só pode ser esses três valores, 0, 1 ou 2. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, se o expoente do 3 aqui no A for 0, se for 3 a 0, então o B tem que ter 3 ao quadrado, porque o máximo tem que ser 2. Então o B tem que ser representado por esse quadradinho aqui. Se o expoente do 3 aqui no A for 1, 3 elevado a 1, então o B tem que ter 3 elevado a 2, porque o máximo tem que ser 2. Agora, se o A tiver expoente 2 no A, se você tiver já aqui 3 ao quadrado, então o B pode ser 3 ao quadrado, pode ser 3 elevado a 1 ou 3 elevado a 0. Coisa interessante, né? Ficam essas figurinhas engraçadas aqui. E olha só que sorte, ó, tem espaço aqui para representar os expoentes do 5 e do 7, ó. O 5 tem que ter quais expoentes? Ó, você tem 5 ao cubo. Então o 5 tem que ser 5 a 0, 5 a 1, 5 a 2 ou 5 a 3. E aqui você pode representar nesse trecho, olha. Se o A tiver 5 a 0, o B obrigatoriamente tem que ter 5 ao cubo. Se o A tiver 5 a 1, o B tem que ter 5 ao cubo. Se o A tiver 5 ao quadrado, o B tem que ter 5 ao cubo, porque o máximo tem que ser 3. O A não deu conta, né? Então o B tem que ter o expoente máximo ali. Agora, se o A tiver um expoente 3, aí o B está livre. O B pode ter qualquer expoente. Se o A tiver expoente 3, né, 5 ao cubo, o B pode ter 5 ao cubo, pode ter 5 ao quadrado, pode ter 5 a 1 ou 5 a 0. Então a gente está representando por esses quadrinhos aqui os expoentes do 3 no número A e no número B. E tem ainda aqui um espacinho para o 7, né? Olha só, o 7 você tem 7 elevado a 1. Então você tem o 7 elevado a 0 ou 7 elevado a 1. Um deles tem que ter o expoente 1, que é o máximo. Então você vai ter quais quadradinhos? Esse aqui, ó. Se o expoente do 7 no A for 0, o B tem que ter o 7 a 1. Senão não teria ele no MMC, né? E se o A tiver expoente 1, então o B agora ficou livre. Pode ser o B com 7 a 1 ou o B com 7 a 0, não ter fator 7. Então olha só, cada quadradinho desse aqui representa uma escolha para números A e B. Na verdade, eu não tenho que escolher um quadradinho, eu tenho que escolher 4 quadradinhos, que seriam os expoentes dos fatores de 2, 3, 5 e 7. E cada um numa área dessas 4 áreas que eu desenhei aí. Então, digamos que eu escolha aqui, para o expoente do 2, eu escolho essa opção, esse quadradinho aqui. Para o expoente do 3, digamos que eu escolha isso aqui. Para o expoente do... Isso aqui é o expoente do... Não, isso aqui é o do 5, né? Esse aqui que é o expoente do 3. Digamos que eu escolha esse aqui e o do 7 eu escolha esse aqui, por exemplo. Então, que números A e B eu escolhi com esses 4 quadradinhos indicados? A gente escolheu A e B, né? A gente escolheu o A sendo 2 a quarta. Aqui é o expoente do 2, né? Lembrando, isso aqui é o expoente do 2. Aqui do 3, aqui do expoente do 5. Aqui o expoente do 3 e aqui o expoente do 7. Então a gente escolheu aqui o 2 a quarta para o A e o B a gente escolheu 2 ao quadrado. Aqui expoente do 5. Aqui no A a gente tem, com esse quadradinho aqui escolhido, a gente tem 5 elevado a 1 e no B a gente tem 5 ao cubo. Então aqui temos 5 a 1 e aqui 5 ao cubo. Aqui o expoente do 3. No A a gente tem esse quadradinho aqui, foi então 3 ao quadrado. E o B a gente tem 3 a 1. Bom, e finalmente aqui no caso do 7, né, tem que ter 7 elevado a 1 no MMC. A gente escolheu aleatoriamente esse pontinho aqui que está representando no A
está representando o 7 a 0 e no B 7 elevado a 1. Então, no A vamos botar 7 a 0 e no B 7 a 1. Pronto. Então, com esse dispositivozinho aqui, nada mais que uma tabela, né? Uma tabela de números. É uma forma de tabelar esses números para ficar claro, simples, você enxergar os números A e B que estão sendo escolhidos. A e B, escolhidos dessa forma, vão ter o MMC igual a isso aqui. Eu estou garantindo que esses números vão ter os fatores de tal forma que o MMC seja isso. Olha aqui, ó, a gente tem 2 à quarta, 5 ao cubo, 3 ao quadrado e 7 elevado a 1. Certo, agora tem um detalhezinho aqui, deixa eu fazer esse desenho novamente. Olha só, digamos que você escolha para o A esses fatores aqui. Lembrando que essas 4 áreas aqui representam, no caso, a potência de 2, a potência de 5, a potência de 3 e a potência de 7, tá? Digamos que você escolha isso aqui, esse e esse aqui. Agora, se você fizer essa outra escolha aqui, ó, esse e esse aqui, parece diferente, mas na verdade não é. Na verdade, aqui, os valores de A e B que você escolhe com essa configuração, essa escolha, são os mesmos que você vai ter com essa configuração. Né? Esse quadradinho aqui é como se fosse uma repetição desse. Claro, ele sozinho não é repetição, mas quando você pegar o conjunto, quando você tiver um conjunto aqui igual ao do lado de cá, você vai ter uma repetição. Olha só. Aqui você tem nesse quadradinho esse ponto, que seria o... Isso aqui é a potência de... Isso aqui é a potência do 2, né? Então você teria no A, você teria 2 a 1. E no B você teria 2 à quarta. Agora, se você pegar esse aqui, simétrico, você vai ter no A 2 à quarta. E você vai ter, no caso do B, 3 a 1. Então, uma escolha dessa sozinha não é repetição. Mas quando você pegar um grupo igualzinho ao outro grupo, você vai ter repetição, né? Tem que prestar atenção nisso. O único caso que não vai ter repetição é quando você escolhe esses aqui, ó. Quer dizer, você escolheu o A e o B com... expoentes iguais para esses 4 fatores, né? É como se o A e B valessem isso. Quer dizer, o A vale esse valor e o B vale esse valor também. Simultaneamente, né? Tá, então, quantos são os pares que podem ser formados? Muito simples. Você vai escolher o expoente do 2. Quantas escolhas você tem para o expoente do 2? O expoente do 2 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 escolhas para os expoentes do 2. No A e no B. Quando você escolhe um quadradinho desse, você já está escolhendo simultaneamente o expoente do 2 no número A e no número B. Quantas escolhas para o expoente do 5? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 escolhas para o expoente do 5 nos números A e B. Para o expoente do 3, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 escolhas. E para o expoente do 7, você tem 3 escolhas. Só que você vai ter que dividir isso por 2, né? Para você descontar a repetição. Só que nesse caso aqui, quando você escolhe expoentes iguais, não há repetição. Então, como é que você vai fazer isso? Vamos primeiro multiplicar isso aqui. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar 21 vezes 45. 45 vezes 21 dá 945. Olha só escolhendo daqui, você tem 945. Você vai ter que dividir por 2 para descontar a repetição. Porém, nesse caso aqui, quando você escolhe os elementos centrais, expoentes máximos, você não tem repetição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse 1, vai ficar com 944. Pronto, esses 944 são os que têm repetição. Esses aqui eu vou dividir por 2, esses aqui não. Esse aqui eu vou deixar ele separado e depois vou juntar. Então 944 por 2, isso aqui dá 472. 472. Então você tem seus 472, já descontando a repetição, e aí você coloca de volta esse 1 aqui, que é com expoentes máximos para todo mundo. Soma 1, então você vai ficar com 473 opções para A e B. 473 formas de escolher A
e B.